Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que acompanham presencialmente e também todo mundo que acompanha pelo YouTube. Então, hoje a gente vai terminar o assunto sobre o capítulo 4, sobre trigonometria, né? Nossa 13ª aula do nosso minicurso de pré-cálculo. E iniciaremos então falando sobre o último capítulo, que é sobre polinômios, né? Então, trabalhar com polinômios. Bom, então antes disso, então a gente parou no exercício 2, que é sobre o esboço de gráficos envolvendo funções trigonométricas, né? Então, na aula passada, então a gente viu o gráfico do seno, o gráfico da tangente, o gráfico do 1 sobre x, né? Do seno de 1 sobre x, né? Que era curioso, né? Que à medida que o x se aproxima do zero, esse carinha aqui, 1 sobre x, tem uma variação grande, né? Vai tender ali ao infinito, e aí o seno vai ficar variando de -1, -1, -1. Né? Então temos um gráfico bem curioso aí, né, que para quem já viu o limite, esse limite aqui, quando x tende a zero, ele não existe. Né? Muito bem. Próximo item, seno de 2x e o item E, 2 seno de x. Então, esses dois exemplos vão ser interessantes aqui para mostrar a diferença. Se eu multiplico por um número aqui dentro da função seno, o que acontece? Com o que eu estou mexendo? O que está sendo alterado no gráfico? E se eu multiplicar por 2 aqui fora da função seno, o que a gente está alterando? Então, para a gente ver bem essa diferença entre os dois. Para a gente ver bem essa diferença entre os dois, eu até peguei e coloquei a mesma escala aqui, né? Mais ou menos a mesma escala aqui, os mesmos pontos. E aí a gente vai comparar, então, esses dois gráficos, o que está acontecendo aqui. Bom, então primeiro vamos montar então o gráfico da função seno de 2x. Bom, usando então o ciclo trigonométrico aqui, a gente pode começar com alguns valores. Por exemplo, se eu atribuir aí 0, quanto que é seno de 2 vezes 0? Bom, 2 vezes 0, 0. Seno de 0, né? Lembrando que o seno está representando aqui no ciclo trigonométrico pelos valores no eixo y, né? Então, as alturas aqui. Então, se eu estou com o ângulo 0, eu estou exatamente com esse ponto. Qual que é a coordenada y desse ponto? 0. Né? Exatamente a altura desse ponto é 0. Então, seno de 0, 0. Então, eu sei que vai passar aqui pela origem, esse gráfico. Beleza. Agora, e se eu pegar π sobre 2? Π sobre 2, a gente sabe que é 90 graus, né? E aí, se a gente substituir aqui o x por π sobre 2, vai ter um 2 multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes π sobre 2. Então, vou ter um 2 multiplicando, um 2 dividindo, né? Vou poder simplificar, vai ficar π. Qual é o seno de π? Ou seja, qual é a altura desse ponto aqui, né? Porque π a gente abriu 180 graus no sentido anti-horário, temos nesse ponto aqui no ciclo trigonométrico. Qual que é o y dele? 0. Né? Então, vai zerar nesse ponto aqui também. Tá. E se a gente pegar o π? Se eu olhar para o π, no lugar do x colocar π, vai ficar 2 vezes π, 2π. Onde é 2π? Bom, 2π é que a gente rodou 360 graus, não é? Voltamos nesse ponto aqui. Qual é o seno dele? 0 também, não é? A altura desse ponto é 0. Ué, né? Só está dando 0 aqui, né? Depois a gente vai descobrir o restante. Se eu pego, por exemplo, 3π e coloco no lugar de x, eu vou 3π sobre 2, né? 3π sobre 2 no lugar de x, eu tenho um 2 multiplicando, um 2 dividindo, vai cancelar, vou ficar com 3π. O que é 3π? É uma volta e meia, né? Então, 2π é uma volta completa, mais π, a gente para aqui exatamente no ponto π. Qual que é a coordenada y desse ponto? 0 também. Então, está zerando nesse cara aqui também. No 2π, se eu colocar aqui, vai ficar 2 vezes 2π, então dá 4π. O que é 4π? 2 voltas completas, né? Porque 2π é uma volta, 4π vai ser 2 voltas. Então, vai bater exatamente nesse ponto aqui, cujo seno vale 0 também.
E para os negativos, né? O que vai acontecer aqui no menos π sobre 2? Né? A gente está pegando alguns pontos para ver o que acontece. Né? Se eu trocar o x por menos π sobre 2, eu vou ter um 2 multiplicando, um 2 dividindo, vou cancelar, vai ficar menos π. O que significa menos π? Significa que ao invés da gente girar no sentido anti-horário, a gente está girando π no sentido horário. Né? Mas se girar no sentido horário π, que é 180 graus, a gente não vai bater no mesmo ponto aqui? Então, eu girei 180 graus aqui no sentido horário. Vou bater nesse ponto. Qual que é o seno desse ponto, ou seja, a altura y do ponto? Zero também. Então, zerou em todo mundo aqui, né? Todos os pontos que a gente destacou. Mas, então, o que acontece, então, na metade deles? Né? Ou seja, nesse pedacinho aqui, neste ponto e neste ponto. Ou seja, que números que eu estou pegando? Bom, se tudo é π sobre 2, esse aqui é metade de π sobre 2, que é π sobre 4. O π sobre 2 não é 2π sobre 4, que você pode simplificar? E esse aqui, então, quantos π sobre 4 a gente tem nesse aqui? Ó? Bom, aqui tem 1, aqui tem 2 e aqui vai ter 3. Então, esse aqui é 3π sobre 4. Mas 4π sobre 4 não posso simplificar? 4π sobre 4 simplificando dá quanto? π. Mais π sobre 4? Bom, 3, 4, 5π sobre 4. Mais 1π sobre 4 dá 6π sobre 4. Para em cima, para embaixo, não posso simplificar? 3π sobre 2. Mais π sobre 4. Então, eu estou somando, está vendo que eu estou somando a todos eles a mesma quantia. Então, eu estou somando π sobre 4 a cada um deles e simplificando. Então, aqui 5, 6, aqui 7π sobre 4. E, por fim, 8π sobre 4, e aí 8 dividido por 4, 2π. Então, fechando aí as marcas. Né? E esse aqui menos π sobre 4. Beleza. Então, vamos ver nesses outros pontos que a gente marcou o que acontece. Bom, quanto que é seno de 2x para x valendo π sobre 4? Então, se a gente no lugar do x coloca π sobre 4, então vai ficar 2 vezes π sobre 4. Vou simplificar o 2 de cima com o 4 embaixo, vai sobrar quanto? 2 embaixo, não é? Então, vai ficar π sobre 2. Quanto que é seno de π sobre 2? Bom, π sobre 2 é 90 graus. Então, vai dar esse ponto. Qual que é o valor do seno? Qual que é o valor do y desse ponto? 1. Né? Então, esse aqui ele vai na altura 1. Beleza. Depois, o que acontece no 3π sobre 4? Se a gente substituir no lugar do x, o 2 vai cancelar com o 4 aqui, vai sobrar um 2 embaixo. Então, vai ficar 3π sobre 2. O que é 3π sobre 2? 270 graus. Então, vai ficar aqui. Ó. Qual que é o y desse ponto? Menos 1. Está vendo que está do lado de baixo aqui? Menos 1. Então, esse ponto aqui vai lá na altura menos 1. E aí, o que vocês acham? Usando o mesmo raciocínio, o 5π sobre 4 vai ser levado aonde? No 1. E o 7π sobre 4? No menos 1. E o que vai acontecer com menos π sobre 4? Bom, se a gente substituir aqui, o 2 multiplicando e o 4 dividindo, eu posso simplificar, vai sobrar um 2 embaixo. Vai ficar menos π sobre 2. O que é menos π sobre 2? Significa que eu rodei 90 graus no sentido horário. Se eu rodar no sentido horário, então eu vou bater nesse ponto. Qual que é o y desse ponto? Menos 1. Então, esse ponto aqui vai no menos 1, aqui embaixo. Ok? E aí, o comportamento é o mesmo, porque é o comportamento do seno. Né? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai próximo aqui de zero, ele cresce mais rápido, né? Ou decresce e depois estabiliza. Mesma coisa para esse outro lado aqui. E assim por diante, né? Note que bastava a gente conhecer ele num período aqui de tamanho π, né? Porque depois é só colar. Tá vendo? Se a gente fizer aqui, ó, vou fazer um tracejado aqui só para a gente entender. Se a gente fizer um tracejado aqui ó, de tamanho π,
Tá vendo que se eu pegar esse pedacinho e colar aqui, é o mesmo? Significa o quê? Significa que essa função é periódica de tamanho π, que é esse tamanho de intervalo que se repete, né? E o que aconteceu aqui? Olhando para esse cara e lembrando do gráfico do seno, qual que é a relação entre esse gráfico e o gráfico do seno? Alguém sabe dizer? O que esse 2 multiplicando aqui fez exatamente com o gráfico? O que aconteceu ali? Lembra que o x ele tinha que andar de 0 até π sobre 2 para o y variar de 0 até 1, não é? Então, é como se ele tivesse pegado e comprimido esse gráfico, não é? O que o gráfico do seno levava para fazer de 0 até π sobre 2, agora ele faz de 0 a π sobre 4. Ou seja, o que eu aumentei aqui? Eu aumentei a velocidade que eu estou percorrendo naquele gráfico, né? Então, à medida que o x vai variando aqui, ó, eu não preciso percorrer até π sobre 2 para ter o mesmo descrição que acontece aqui de 0 até π sobre 4. Né? Então, esse 2 multiplicando aqui dentro, mexe o quê? Com a velocidade que eu vou ter o gráfico. Né? Eu vou ter o gráfico aqui mais rápido, né? Como se eu tivesse essa senoide, né, pressionada aqui, comprimida. Né? Ah, então e se ao invés de estar multiplicando por 2, a gente dividisse por 2? O que vocês acham que ia acontecer? Se a gente dividisse por 2? Ia esticar. Então, ao invés da gente comprimir o gráfico do seno, a gente estaria esticando o gráfico do seno. Né? Então, isso que acontece se a gente multiplicar ali por um número dentro do x aqui na função seno. Tá. Mas e agora, então, vamos ver o que acontece se eu multiplicar agora por esse mesmo 2, só que ao invés de multiplicar no x, eu vou multiplicar fora, vou multiplicar no seno. Então, vou pegar o valor do seno e multiplicar por 2. Vamos avaliar aí nesses pontos clássicos que a gente tem aí. Primeiro no zero. Bom, o zero, então, eu estou nesse ponto, não abri ângulo nenhum. Qual é o valor do seno de zero? É o y desse ponto. Qual é o y desse ponto? Zero. Né? É o y, a altura. A altura desse ponto é zero. Então, 0 vezes 2, 0. Então, o gráfico passa aqui também. Agora, se o x vale π sobre 2, quanto que é seno de π sobre 2? Bom, π sobre 2 é 90 graus. Então, quer dizer que a gente girou 90 graus aqui. Então, estou nesse ponto. Qual é o y desse ponto? 1. Então, quer dizer que seno de π sobre 2 é 1. Só que tem um 2 multiplicando aqui. 2 vezes 1, 2. Então, quer dizer que no π sobre 2 vai sendo elevado na altura 2. Certo? Depois, em π. π, 180 graus. Então, quer dizer que eu peguei aqui o ângulo, abri 180 graus. Obtive esse ponto. Qual é o seno dele? Ou seja, o y desse ponto? 0 vezes 2, 0. Então, esse vai cruzar aqui também. Beleza. 3π sobre 2. 3π sobre 2 é 270 graus. Então, a gente girou 270 graus. Parei nesse ponto. O seno dele é o y, a altura. Qual é a altura desse ponto? Menos 1. Ela está para baixo, não é? Menos 1 vezes 2, menos 2. Então, quer dizer que o 3π sobre 2 vai ser elevado aqui na altura menos 2. Muito bem. E 2π? 2π é 360 graus, então eu girei completamente. A gente bateu de volta nesse mesmo ponto onde a gente começou. Qual é o seno dele? O seno é a altura. Qual é a altura desse ponto? 0. Vezes 2, 0. Agora vamos ver o que acontece aqui em menos π sobre 2. Menos π sobre 2 é menos 90 graus. Então, quer dizer que, em vez de girar no sentido anti-horário, a gente vai girar no sentido horário. Girando no sentido horário π sobre 2, a gente obtém esse ponto. Qual que é a altura desse ponto? Menos 1, multiplicando por 2 aqui na frente, menos 2. Então, esse vai lá no menos 2. Ok?
Então, e agora? Como que ele vai ligar esses pontos? Vai ligar por uma reta? Não. Por quê? Porque o ponto também está percorrendo aqui, né, no ciclo trigonométrico. A única diferença é que eu estou multiplicando por 2, mas ele ainda continua. Próximo aqui de zero, ó, o seno varia rápido. Próximo de π sobre 2, o seno varia devagar. Então, nesse sentido, o gráfico vai ter o mesmo tipo de comportamento lá. Então, sobe. Okay. E aí? Esse daqui, comparado com esse, né? Qual que é a diferença? Isso. Né? Então, se eu comparar, ao invés de comparar esse, comparar com o primeiro que a gente fez, que foi o gráfico do seno, a única coisa que aconteceu, ou seja, ela está passando pelos mesmos pontos, continua zerando os mesmos pontos. A única diferença é que agora, ao invés do seno estar entre menos 1 e 1, o 2 seno está entre menos 2 e 2. Então, aumentou a altura ali, né? A crista da onda aqui, né? Então, a altura máxima e mínima também. Então, essa é a única diferença. Então, se você multiplica fora do seno, você está mexendo com o y. Então, você está esticando esse gráfico, né, para cima e para baixo. E quando você multiplica aqui no x, você está comprimindo ou esticando no eixo x. Essa que é a diferença ali quando a gente faz as multiplicações. Então, se a gente, ao invés de multiplicar por 2, a gente tivesse multiplicado por meio, o que ia acontecer? Ia achatar, né? Ia ficar essa mesma senoide, só que entre menos meio e meio. Né? Beleza? Certo, pessoal? Então, isso é uma boa interpretação aqui, né? Para a gente poder saber o que acontece quando a gente está multiplicando aqui fora, né? Multiplicando a função e multiplicando no x, qual é o comportamento. Isso vai fazer diferença depois quando a gente for trabalhar lá em cálculo 2, né? Uma parte sobre curvas. Aí a gente vai ter curvas dadas por seno, cosseno, e aí o que acontece com essas curvas se a gente multiplica fora, se a gente multiplica dentro ali, né? Então vai mexer com essa ideia. Então esse daqui altera a altura do gráfico, se a gente multiplica fora, se a gente multiplica dentro, altera a velocidade, né? Altera ali conforme ele vai descrever aquele gráfico, né? Então pode ser mais rápido ou mais devagar, dependendo desse valor aqui. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Muito bem. Próximo exercício. Bom, sejam A e B quaisquer números reais, verifique que seno de A vezes cosseno de B é metade de seno da soma mais seno da diferença. Né? Aí vai ter uma sequência, já vou aproveitar e vou colocar os três juntos aqui. É para a gente provar três equações. Uma envolvendo seno de A cosseno de B, outra cosseno A cosseno B e a outra seno A seno B. Né? Então, as três possíveis multiplicações aí. Seno de um número vezes cosseno de outro número. E aí a gente tem cosseno vezes cosseno de números diferentes e seno vezes seno de números diferentes. Né? E aí ele está falando que dá para a gente obter isso aqui através do seno da soma ou da diferença e o cosseno da soma e da diferença. Por que isso acontece? Porque a gente já tem as formulinhas do seno e do cosseno da soma, não é? Vamos lá, vamos lembrar. O que é seno de A mais B? Lembram da poesia? Como que era a poesia lá? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Não era assim? Que a gente aprendeu lá? Para lembrar do seno da soma e da diferença. A mesma ideia. Só que lembrando que o sinal que está aqui vai acompanhar o mesmo sinal ali. Então, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Okay? Então, a mesma ideia, só que se aqui é soma, então aqui é mais. Se aqui é diferença, então aqui é menos. E o cosseno? Bom, o cosseno da soma, lembra como que é esse? Coça, né? Cosseno, coça.
cossa A, cossa B, troca sinal. Então, como é mais, aqui é menos, sem saber. E o cosseno da diferença? Mesma coisa, cossa A, cossa B, troca sinal. Então, como é menos, aqui é mais, sem saber. Beleza? Bom, vamos dar nomes para essas equações aqui, que a partir delas a gente vai conseguir descobrir as outras aqui, né? Então, vou chamar essa daqui de 1, 2, 3 e 4. Bom, no item A, né, da questão 3, 3A, ele pede para a gente, então, reescrever o seno A cosseno B em termos do seno da soma e seno da diferença. Onde aparece seno A cosseno B? Ó, seno A cosseno B, seno A cosseno B, certo? Não aparece aqui e aqui? Não é com o mesmo sinal? Então, o que acontece se eu somar essas duas primeiras equações? Aqui eu vou ter o dobro de seno A cosseno B. E aqui, ó, tá vendo que esses dois termos são iguais, só que um é positivo e outro é negativo? Então, aqui vai anular quando eu somar as duas equações. Então, somando a primeira e a segunda equação, a gente vai chegar do lado de cá, a gente vai obter seno de A mais B mais seno de A menos B. E do outro lado, vou escrever do lado de cá, senão não cabe lá. Do lado de cá deu a soma desses dois. Do lado de cá, quando você somar esses quatro, esses dois vão cancelar, estão sinais opostos, e esses dois são iguais. Então, vai sobrar duas vezes seno A cosseno B. Certo? E a gente não quer escrever seno A cosseno B? Então, pega esse 2 que está multiplicando e passa dividindo. Então, seno A cosseno B, passo 2 dividindo, é igual a meio vezes quem? Seno da soma de A mais B, mais seno da diferença, A menos B. Beleza? Entenderam? Dúvidas? Perguntas? Letra B. A letra B a gente quer escrever cosseno A cosseno B, usando o cosseno da soma e o cosseno da diferença, né? Então, onde aparece cossa A, cossa B? Aqui e aqui, certo? E note que eles aparecem aqui com o mesmo sinal. Enquanto desse lado aqui aparece seno A, seno B, com sinais opostos. Então, se eu somar essas duas equações, esses dois termos vão cancelar. Esses dois são iguais, então vai dar o dobro, e eu vou ter essa soma aqui. Então, agora somando 3 e 4, tá? Isso na letra B. Se a gente somar, então, a equação 3 com a equação 4, desse lado a gente vai obter cosseno de A mais B, mais cosseno de A menos B. E do outro lado? Do outro lado, a gente vai obter cosseno A, cosseno B, cosseno A, cosseno B, ou seja, duas vezes cosseno A, cosseno B. E esses dois aqui são iguais, então um vai cancelar com o outro. Beleza? E aí agora é só pegar esse 2 que está multiplicando e passar dividindo, que você vai ter exatamente o que você quer aqui, ó. Que cosseno A vezes cosseno B é metade de cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B. Beleza? E agora a última. Como que a gente obtém a última? A última é seno A, seno B. Seno A, seno B apareceu aqui na quarta equação e apareceu com um sinal menos na terceira. Então, se eu pegar a quarta equação e subtrair a terceira equação, bom, como eu vou subtrair a terceira equação, vai ter um menos na frente, né? Com esse menos daqui vai dar mais. Então, vai dar o dobro desse carinha, seno A, cosseno B. Agora, se eu subtrair, olha o que vai acontecer com esse cara. Esse não é o mesmo? Aqui e aqui? Então, se eu pegar essa e subtrair essa, esse termo vai cancelar. Certo? Então, subtraindo aí, então na letra C, se a gente pegar a quarta equação e subtrair a terceira, o que a gente vai ficar? Então, vou ficar do lado de cá. Vai ficar cosseno de A menos B menos cosseno de A mais B.
E do outro lado? Bom, do outro lado vai ficar isto, cosseno de A, cosseno de B, menos cosseno de A, cosseno de B. Mas não é igual? Então, esse vai cancelar com esse. E vai sobrar, então, seno A, seno B. Menos seno A, seno B. Mas menos com menos dá mais seno A, seno B. Então, é o mesmo termo. Então, vai ficar 2 vezes seno A, seno B. E aí, pegando esse 2 e passando dividindo, a gente tem exatamente o que é dado aqui, né, que a gente queria obter. Seno A, seno B é metade de cosseno da diferença menos o cosseno da soma. Ó, cosseno da diferença menos o cosseno da soma. Exatamente o que a gente tem aqui. Beleza? E assim por diante, né, pessoal? Trigonometria tem muitas expressões, né? A gente vai ver mais 2 ali no último exercício, que você pega as que você já conhece, vai substituindo, vai gerando outras, né? E aí vai tendo várias expressões, né? E aí a gente usa, dependendo do exercício, a gente usa o que mais lhe convém, dependendo do que a gente o que está pedindo e os dados que são mostrados aí. Exercício 4. Mostre que para todo x, com cosseno de x sobre 2 diferente de zero, tem-se que o seno de x é igual a 2 vezes a tangente de x sobre 2 sobre 1 mais a tangente ao quadrado de x sobre 2. Né? Cuidado, né, pessoal, com a matemática básica, né? Que ela pega aí, né? Eu não posso pegar aqui, cortar a tangente com a outra tangente, né? Porque está somando aqui embaixo. Cuidado aí com a matemática básica, né? Mas o que eu vou fazer? Então, eu vou pegar esse lado aqui dessa igualdade, vou tentar mostrar a igualdade. Então, vou pegar esse lado aqui da expressão, vou reescrever a tangente em termos de seno e cosseno, e a gente vai ver o que aparece, se conseguimos fazer aparecer o seno. Então, agora o exercício 4, 4A. Então, quem que a gente tem ali? Vamos pegar o lado de lá, de cá, né? Então, é 2 vezes a tangente de x sobre 1 mais a tangente de x sobre 2. Então, é do arco metade. Mais a tangente ao quadrado de x sobre 2. Pessoal, quando a gente escreve assim, ó, tangente quadrado de x sobre 2, significa que quem está sendo elevado ao quadrado é o valor da tangente, né? Não é x sobre 2, né? Porque se eu não escrevesse assim, se eu escrever assim, vai ficar em dúvida. Quem é que eu estou levando ao quadrado? Será que é o x sobre 2 que está elevando ao quadrado? Ou é o valor da tangente de x sobre 2 que está sendo elevado ao quadrado? Então, para não causar essa confusão, o quadrado aparece sempre em cima da função. Por isso é seno quadrado de x, tangente quadrado de x. Para falar que é o valor da tangente, o valor do seno que está sendo elevado ao quadrado. Para não ficar essa dúvida. Bom, quem é a função tangente em termos de seno e cosseno? Seno sobre cosseno. Essa é a cotangente, o cosseno sobre seno. Então, é seno sobre cosseno. Então, vamos substituir aqui. Então, isso vai ficar 2 vezes seno, lembrando aqui o arco, né, que o número, o ângulo que a gente está medindo aqui é x sobre 2. Então, vai ficar seno de x sobre 2 dividido por cosseno de x sobre 2. Dividido por 1 mais tangente ao quadrado. Bom, se a tangente é seno sobre cosseno, está sendo elevado ao quadrado. Quando eu tenho uma fração e elevo ao quadrado, não é a mesma coisa que elevar o numerador ao quadrado, o denominador ao quadrado, ou seja, o de cima ao quadrado e o de baixo ao quadrado. Então, isso vai ficar seno ao quadrado de x sobre 2 sobre cosseno ao quadrado de x sobre 2. Certo? Aqui eu quero escrever numa mesma fração. Então, embaixo do 1, quem está lá? O 1. Então, vou multiplicar os dois de baixo e aí eu multiplico o cruzado aqui para escrever numa mesma fração aqui embaixo, antes de fazer qualquer simplificação. Então, a gente vai ficar com 2 seno de x sobre... O de cima não vou mexer ainda. Então, aqui embaixo, multiplico os dois de baixo, uma vez cosseno ao quadrado de x sobre 2. Agora, cosseno ao quadrado vezes 1, cosseno ao quadrado. Mais 1 vezes seno ao quadrado,
seno ao quadrado. Mas quanto que vale cosseno quadrado mais seno quadrado do mesmo ângulo? 1 pela relação fundamental, não é? Então, eu posso substituir aqui. Então, isso daí vai ser 2 vezes seno sobre cosseno dividido por 1 sobre cosseno ao quadrado, que é o que sobrou. Eu só troquei cosseno quadrado mais seno quadrado por 1. Agora, aqui, o que a gente está fazendo? Não é divisão de frações? Então, posso conservar a de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes seno de x sobre 2 sobre cosseno de x sobre 2, que é a de cima, né? Vezes o inverso da de baixo. Mas qual que é o inverso da de baixo? Cosseno ao quadrado sobre 1. Ok? Agora, note que eu tenho um cosseno multiplicando aqui em cima. Na verdade, duas cópias de cosseno multiplicando, né? Porque cosseno ao quadrado é cosseno vezes cosseno. Então, eu tenho duas cópias de cosseno em cima e uma embaixo. Então, uma eu posso simplificar, não é? O que vai sobrar, então? Vai sobrar 2 vezes seno de x sobre 2, vezes, aqui como eu tinha duas cópias e uma já foi, sobrou cosseno de x sobre 2. Tá, mas quanto é 2 seno vezes cosseno? Olha só. Nesse terceiro item aqui, no item A da 3, a gente não mostrou que seno da soma mais seno da diferença é igual a 2 seno A cosseno B? Não é seno vezes cosseno? Mas quem é A e B? O A e o B, nesse caso aqui, os dois são iguais. Ó. É x sobre 2. Então, quanto que dá isso? Seno, usando essa aqui, ó, usando o 3A. O 3A, então, a gente vai chegar aqui, isso é seno do primeiro, x sobre 2, mais o segundo, x sobre 2. Mais seno do primeiro, x sobre 2, menos o segundo, x sobre 2. Tá. Então, isso aí ficou seno de x sobre 2. Quanto que é x sobre 2 mais x sobre 2? X, né? Metade do x mais outra metade do x dá o x inteiro. Então, isso é seno de x do primeiro, mais x sobre 2 menos x sobre 2, zero. Quanto que é seno de zero? Zero. Pronto. Mostrou que deu x, seno de x. Que a gente queria. Ok? Certo? Dúvidas? Perguntas? Entenderam a ideia? Então, a ideia, o que a gente usou? A gente só usou a definição da tangente, que é seno sobre cosseno. Né? Abrimos aqui. Aí, usamos soma de fração para chegar nessa expressão. Usamos a relação fundamental, que cosseno quadrado mais seno quadrado igual a 1. Substituímos. Usamos divisão de frações. Simplificamos. Chegamos com essa expressão. E aí, usando aquela equação que a gente já viu, no 3A, a gente chegou que dá exatamente seno de x. Né? Eu vou deixar o item B como exercício, porque a ideia é bem parecida. Né? No item B aqui tem a seguinte equação, ó, mostrar que o cosseno de x ele é 1 menos a tangente ao quadrado de x sobre 2 sobre 1 mais a tangente ao quadrado de x sobre 2. E a ideia aqui é a mesma de lá. Né? Reescreve o tangente como seno sobre cosseno, usa a relação fundamental, cosseno quadrado mais seno quadrado igual a 1. E aí você pode usar essas equações aqui do item 3 para poder simplificar. Você vai chegar exatamente no cosseno de x aí. Beleza? Vou deixar para vocês que é mais demonstração, né? Mais como curiosidade aí. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Okay. Vou passar então, hoje eu não tenho a lista, mas tem uma folha aqui, ó. Então vocês assinem aí. Para a presença. Muito bem, vamos então ao capítulo 5. Na minha opinião, um dos mais interessantes da gente trabalhar é o capítulo 5. Por quê? Bom, a gente viu que os modelos em cálculo são quem? São os polinômios, não é? Os polinômios são as funções modelo.
Então, a gente precisa saber trabalhar com esses polinômios, né? Bom, a gente vai ver agora também uma extensão do que a gente já trabalha um pouco no ensino básico, que é achar raízes, né? Então, se eu tenho um polinômio de grau 1, para achar as raízes é simples, né? Basta isolar o x, você acha qual que é a raiz, né? O que é raiz? Raiz é um número de x que, ao substituir no polinômio, dá zero. Esse aqui é a raiz, né? Depois, se for um polinômio de grau 2, se for um polinômio de grau 2, a raiz, como que a gente acha as raízes? Por Bhaskara. Né? Então, é só usar as formulinhas de Bhaskara que a gente consegue achar. E se for um polinômio de grau 3? E se for um polinômio de grau 4? Grau 5? Complica? Sim, complica. A gente não tem, né, pelo menos nos cursos de engenharia, a gente não tem uma disciplina, lá no curso de licenciatura em Ciências Exatas a gente tem, chama Introdução à Álgebra, aí lá a gente vê as metodologias para achar a raiz de polinômio de grau 3, polinômio de grau 4. Né? De grau 5 não tem um padrão também. Mas tem alguns detalhes, alguns casos específicos que a gente consegue achar raízes de polinômios até de grau, né? Pode aparecer qualquer grau ali, usando algumas propriedades de polinômio que a gente vai ver nessa aula. E é muito interessante, é muito legal. Uma delas, já adiantando, né, eu adoro dar spoiler, né? Mas uma delas é o seguinte, quando a gente tem, por exemplo, se eu desse para vocês um polinômio de grau 3, para vocês acharem a raiz, o que vocês iam tentar fazer? Bom, como a gente não tem ali um método para achar a raiz propriamente, não tem uma fórmula de Bhaskara para algo de grau 3, vocês iam tentar chutar alguma raiz, né? Substitui por 0, por 1, por menos 1, por 2, por menos 2, 3, menos 3. Você vai tentando ali com algum inteiro, né? Mas quando será que esse polinômio tem uma raiz inteira? A gente vai ver um teorema que diz que o polinômio ele tem uma raiz inteira se o termo constante dele for um múltiplo dessa raiz. Ou seja, quando você tem um polinômio qualquer, basta você olhar no termo constante dele e olhar nos divisores desse termo constante. Porque se ele tiver uma raiz inteira, vai ser um dos divisores. Então, você já consegue saber testar. Você não precisa testar para 0, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, 4, menos 4, né? Indo todos os inteiros. Você vai só para os divisores. Esse é um teorema bem interessante ali, que a gente vai usar depois nos exercícios. Né? A gente vai fatorar polinômios de grau 5, grau 7, né? Usando essas técnicas. Né? Mas vamos lá. Bom, para iniciar, a gente vai falar, então, sobre o algoritmo da divisão. Né? Então, esse é algo que a gente usa lá, principalmente lá no cálculo de limites. Né? Quando a gente tem um limite para x tendendo a um número, e eu avalio lá num quociente o de cima 0 e o de baixo 0. Significa o quê? Que aquele número é uma raiz do polinômio de cima e do polinômio de baixo. Então, significa que se é a raiz, a gente consegue dividir por x menos essa raiz. Por exemplo, vamos supor que é o 2 que zerou. Então, eu consigo dividir cada um dos polinômios por x menos 2. Então, é nessa ideia, saber dividir. E aí a gente vai ver dois métodos. Um método das chaves, como a gente faz divisão de números, pode ser trazido aqui para polinômios. E a gente vai ver também o algoritmo de Brillo-Ruffini. O Brillo-Ruffini ele é um método mais prático que já te dá direto só mexendo com os coeficientes. Você já vai obter. Vamos lá, então. Então, primeiro, vamos observar como que é a divisão de números inteiros. Quando a gente pega a divisão de números inteiros, ele já te dá a ideia de como funciona a divisão de polinômios. Então, vamos supor aqui, vamos pegar um número aí, sei lá, 1234, dividido por 5. Peguei qualquer número aqui. Bom, quando a gente faz essa divisão de números, como que a gente faz? Lá no prézinho a gente aprendeu a dividir. Como que é? Bom, a gente pega o primeiro termo aqui e vê se é maior ou se é menor, se cabe. O 5 cabe dentro do 1?
Não. Então, vou pegar mais uma casinha aqui. 12. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 12? 2, né? Então, vai ficar 2. Então, você põe um 2 aqui embaixo das chaves. 2 vezes 5, 10. E não coloca aqui subtraindo 10? Não é assim que a gente faz? Subtrai lá, você faz esse vezes esse, passa para cá, subtraindo, né? Passa para cá com o sinal trocado. E aí você junta aqui, 12 menos 10, sobra 2. O 5 cabe no 2? Não. O que a gente faz? Baixa o 3. 23. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 23? 4, né? Então, você coloca o 4 aqui. 4 vezes 5, 20. Não traz para cá com o sinal trocado? Menos 20. E aí você soma aqui, né? 23 menos 20, 3. De novo, o 3 não dá, né? Desce o 4. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 34? 6, né? Então, você coloca o 6 aqui. 6 vezes 5, 30. Passa para cá com o sinal trocado. E aí, 34 menos 30, 4. Pronto, fechou aí, né? A divisão de inteiros. Então, 1.234 dividido por 5 dá 246 e sobra um resto, 4. Não é assim que a gente faz divisão de números? E a divisão dos polinômios é a mesma ideia, o mesmo raciocínio de construção, né? Então, vamos pegar, por exemplo, ó, aqui nesse exemplo, pede para a gente calcular, dividir o 2x ao cubo mais 3x quadrado menos 4x menos 3 por x mais 4. Né? Bom, o pessoal já está esperto aí? Vou perguntar, se essa divisão der inteira, significa não sobrar resto. Se não sobrar resto aqui, o que eu posso afirmar sobre esse polinômio? Quem é raiz desse polinômio? Se essa divisão for não sobrar resto. Quem é a raiz? Menos 4. Por quê? Porque se der inteira essa divisão aqui, significa que esse cara é fator. Significa quem que zera esse cara? O menos 4. Se ele é fator desse aqui, então o menos 4 também zera esse. Né? Então, é essa que é a ideia ali. Né? Então, vamos lá. Vamos pegar aí. 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 4x menos 3. Eu quero dividir isso por x mais 4. Bom, como que é a divisão, então, de polinômios? Bom, vou fazer a mesma coisa. Pego o primeiro termo, né, o termo maior aqui, e olho para o termo maior daqui. Quanto que eu tenho que multiplicar por x para dar 2x ao cubo? 2x ao quadrado. Então, falta o 2 e falta 2 cópias de x. Por quê? Aqui eu tenho 3 cópias de x. Aqui eu tenho uma, falta 2. Beleza? E aí, o que a gente faz? Mesma coisa que a gente fez com os números aqui. Multiplica cada um desses termos por esse cara e passa para cá com o sinal trocado. Então, 2x quadrado vezes x, 2x ao cubo. Passa para cá com o sinal trocado. Menos 2x ao cubo. 2x quadrado vezes 4. 8x quadrado. Passa para cá com o sinal trocado. Beleza. Só posso juntar termos de mesma potência de x, né? Então, x ao cubo com x ao cubo, x quadrado com x quadrado. 2x cubo menos 2x cubo vai embora. 3x quadrado menos 8. Eu tinha 3, tenho que pagar 8. Fico devendo 5. Então, menos 5x ao quadrado. Aí desce o restante, igual a gente desceu os números ali, né? Beleza. Agora, continua. Mesmo o termo maior com o termo maior. Quanto que eu tenho que multiplicar x para dar menos 5x ao quadrado? Menos 5x, né? Porque aqui não tem o menos 5 e falta uma cópia de x. Então, menos 5x. Menos 5x vezes x, menos 5x ao quadrado. Passo para cá com o sinal trocado. Então, mais 5x ao quadrado. Menos 5x vezes 4. Menos 20x. Passo para cá com o sinal trocado. Mais 20x. Beleza? Soma aí. Menos 4x mais 20x. 16.
Beleza, desce o 3. Quanto que eu tenho que multiplicar o x para dar 16x? 16. 16 vezes x, 16x. Passa para cá com o sinal trocado. 16 vezes 4, 64. Passa para cá com o sinal trocado. Menos 64. Menos 3 menos 64, menos 67. Deu resto zero? Não. Né? Então, significa que o menos 4 não é raiz desse polinômio de grau 3. Se você substituir aqui, não vai dar zero. Né? Então, significa o quê? O que a gente concluiu? Concluímos, então, que 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 4x menos 3, ele é igual a x mais 4 multiplicando 2x ao quadrado menos 5x mais 16. O que mais? Ó, quando a gente faz aqui, quando a gente faz a divisão de números, ó, a gente não fala que 1.234 é igual a 5 vezes 246. E o que a gente faz com o resto? Mais 4. Porque esse não deu para dividir por 5, né? Então, ele ficou separado. É o resto, é o que sobrou quando você dividiu por 5. Então, mais 4. Então, aqui, o que vai acontecer? Vai ficar x mais 4 vezes esse cara, mais menos 67, ou seja, menos 67. Beleza? Entenderam? A ideia ali do resto. Então, temos a divisão feitinha aí para vocês. A ideia, então, resto menos 67. Beleza. Então, quando a gente tem dois polinômios, né, p de x e s de x, e se s de x não for o polinômio nulo, a gente consegue dividir por ele, né? Conseguimos fazer a divisão. Então, p de x pode ser expresso dessa maneira. Quando a gente divide o p de x por s de x, a gente vai obter um quociente, que é o que aparece embaixo das chaves, o quociente, e vamos obter um resto, que é o que fica depois que a gente não consegue mais dividir. Né? Não apareceu mais x aqui, eu não consigo continuar. Então, se eu não consigo, esse cara aqui é o resto. Beleza? E aí, todo mundo você consegue fazer. Qualquer dois polinômios, você consegue fazer. Né? Dessa maneira. Claro que se você tem que dividir por alguém que tem um grau menor, né? Se tem grau maior, vai dar o quociente zero e o resto todo mundo, porque não deu para dividir. Né? Não vai conseguir dividir. Né? Então, para fazer sentido, esse S tem que ser grau menor que o P, para a gente poder dividir. E aí, nem sempre a divisão vai ter um resto zero. Mas quando tiver, a gente estaria, então, fatorando o polinômio P. Quando a gente escreve aí como o produto de outros dois polinômios. Né? A gente estaria fatorando. Ok? Então, o Q e o R são chamados aí quociente e resto, respectivamente, que resultam quando o P de x for dividido por S de x. O grau de R é menor do que de S. Né? Tem que acontecer isso. Por quê? Porque se eu estou dividindo, por exemplo, está vendo que aqui a gente dividiu por um polinômio de grau 1? O resto deu grau 0, deu constante, tá vendo? Por quê? Porque não conseguiu dividir mais. Vamos supor, se fosse um polinômio de grau 2, enquanto eu tenho um polinômio de grau 2 ou mais, a gente vai conseguir dividir, não vai? Então, significa que o resto, enquanto ele está grau maior do que o que aparece aqui, você ainda consegue dividir. Por isso que o resto vai ter grau menor do que o cara que aparece aqui. Por isso que o resto tem grau menor do que S. Ok? Senão dava para dividir de novo, para continuar. Beleza? Muito bem. Aí temos o teorema da fatoração, que diz o seguinte: um polinômio p de x tem x menos uma constante como fator. O que é ter como fator? Significa que esse polinômio p de x se escreve como x menos c vezes alguém. Ou seja, significa que se eu pegar p de x e dividir por x menos c, eu não tenho resto. O resto é zero. É isso que significa dizer que esse cara é um fator de p de x. Quando você fatora ele, ele aparece como um dos seus
fatores. Se isso aí acontecer, isso acontece, na verdade, se e somente se esse número aqui é raiz. Por isso que lá na aula de limite, né, quando a gente testa, lá, tem um limite de um quociente, polinômio em cima, polinômio embaixo, e a gente tenta substituir da zero sobre zero, significa então que aquele número que eu substituí no lugar do x é raiz do polinômio de cima e do polinômio de baixo. Significa, então, que a gente vai poder fatorar o polinômio de cima e o polinômio de baixo, deixando qual fator? X menos aquele número em evidência, tanto em cima quanto embaixo. E aí você vai poder cortar aquele que é responsável por estar zerando o limite em cima e embaixo. É isso que a gente usa lá, que eu já falei para vocês lá na aula de limite, né? E para quem não é meu aluno, quando vê o limite, que é um polinômio em cima e um polinômio embaixo, né? E quando você substitui da zero sobre zero uma indeterminação, você vai ter que o quê? Simplificar, fatorar. E fatorar por quem? Por x menos aquele número, x menos a raiz. Né? Exatamente por esse teorema aqui. Certo? E esse c, então, é chamado de raiz. Então, c é a raiz desse polinômio p de x. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Então, um número é raiz, c e somente c, x menos aquele número, divide aquele polinômio. Ou seja, você pode fazer a divisão e o resto vai ser zero. Por isso que lá na aula de limite a gente divide, né, faz a divisão lá, e o resto sempre dá zero. Por quê? Porque esse cara aqui é um fator, né, já que c é a raiz. O c zerou o polinômio. Muito bem. Se eu tenho um polinômio, o polinômio ele é dado dessa maneira, né, de forma genérica aqui. Ele é um número vezes x elevado a n, onde n é o maior grau, né, a maior potência de x que aparece. Depois, n menos 1 vezes um grau menor, e assim por diante. Vai decaindo até o x e depois até o constante, não é? Não é assim que é um polinômio genérico qualquer? Vai ser um número vezes a maior potência e vai caindo até x e até a constante, né? Note que esse é um polinômio com coeficientes inteiros. Então, todos os coeficientes aqui são números inteiros. Tá? Olha só o curioso, o que acontece. Primeiro, eu vou ter uma raiz inteira. Então, o número inteiro é raiz desse polinômio se ele é um divisor do termo constante. Então, é só a gente olhar, esse é aquele teorema que eu dei spoiler para vocês. Então, é só olhar para esse último termo aqui, o termo que não tem x, o termo constante, e ver quem são os divisores. Bom, por exemplo, ó, aqui nessa divisão aqui, ó, qual é o termo constante? Menos 3. Quais são os divisores de menos 3? O 3 não é primo? Então, os únicos divisores é 1 e 3. E tem os negativos, menos 1 e menos 3. Então, eu tenho 4 opções aí de raízes. 1, menos 1, 3, menos 3. Então, se ele tiver uma raiz inteira, tem que ser uma dessas 4. Então, não preciso ficar testando todos os números inteiros. Basta testar essas 4. Se o polinômio não zerar em nenhum desses 4, significa que o polinômio não tem raiz inteira. Né? E aí, aqui, ó, tá vendo? Quem zera esse cara? Não é o menos 4? O menos 4, ele não é divisor do menos 3, não é? Ele é maior que o menos 3, então ele não é divisor. Então é claro que ele não ia ser uma raiz. Então é claro que essa divisão não ia dar resto zero, porque o menos 4 não é raiz daquele polinômio de grau 3. Ok? Então é assim que a gente pode utilizar esse teorema, para nos auxiliar a ver quais inteiros que a gente testa, se eu tiver um polinômio de grau 3 ou mais. Por exemplo, nesse daqui, se a gente testar o 1, o que vai acontecer com o 1? Vai ficar 2 mais 3, 5, menos 4, 1, menos 3, dá menos 2. Então, não deu zero. O menos 1 vai ficar menos 2, mais 3, 1, 1, menos 4, não, menos não, vai ficar mais, né? 1 mais 4, 5, menos 3, também não vai zerar. Aí os zeros a gente pode testar o 3. Então, joga lá o 3 e joga o menos 3 para ver se dá zero. Se nenhum dos 4 deu zero, significa que não tem raiz inteira. Né? Aí vai ser ou fração ou um número real, né? As raízes. Beleza? Entenderam a ideia do teorema? O que nos ajuda?
Ajuda que não precisa ficar testando qualquer inteiro. Vai só para os divisores. Okay? Outra coisa muito interessante é esse segundo item. Que ele vai dar uma condição para uma fração ser, né, um número racional ser raiz. Bom, se eu tenho um número racional, significa que ele é uma fração, certo? A fração, você pode ter ela na forma reduzida, simplificada. Simplificou o máximo possível que deu o de cima com o de baixo. Né? Depois que você simplificou, você vai obter essa expressãozinha aqui, ó, A sobre B. Então, o número que apareceu em cima chamou de A e o número que apareceu embaixo chamou de B. Esse número, essa fração, ela vai ser raiz desse polinômio se e somente se satisfazer duas coisas. Primeiro, o termo de cima, o número que aparece em cima, ele tem que ser divisor do termo constante. Então, em cima tem que aparecer os divisores do termo constante. E embaixo tem que aparecer os divisores do termo dominante. O que é termo dominante? É o coeficiente da maior potência de x. Então, você olha para a maior potência de x e olha para o cara que está multiplicando ali. Aquele é o termo dominante. Então, o termo de baixo aqui tem que ser um divisor desse aqui. Então, por exemplo, esse nosso polinômio aqui, ó, olhando para esse aqui, ele só vai ter uma raiz fracionária, uma raiz na forma de fração, se o de cima, então lembra A sobre B, então esse de cima aqui tem que ser um divisor do termo constante. Então, opções para esse de cima. Então, ele pode ser mais ou menos 1 ou mais ou menos 3. Essas são as únicas opções, porque são os únicos divisores de menos 3, beleza? O de baixo, você vai olhar na outra ponta. Qual que é o coeficiente líder? Ou o coeficiente dominante, como diz ali? O 2, porque é o cara que acompanha a maior potência de x. Qual é a maior potência de x aqui? X ao cubo. Então, quem que acompanha? O 2. Quais são os divisores de 2? Mais ou menos 1 ou mais ou menos 2, porque 2 é primo. Tá vendo, então, que eu tenho aqui? Note que se o de baixo for mais ou menos 1, então eu não tenho um número fracionário, eu tenho um número inteiro. Então, eu não preciso desse cara aqui. Posso excluir esse aqui se eu já testei os inteiros. Tá? Então, embaixo é mais ou menos 2. Então, vai ficar meio ou 3 meios. Mais ou menos. Então, eu já sei para quem testar quais são as frações que eu vou testar. Porque se tiver uma fração que é raiz desse polinômio, então tem que ser uma dessas. Então, não preciso ficar testando em todos os racionais. Basta testar nesses. Então, isso é algo assim que, dependendo do polinômio, dependendo do número que aparece aqui, dependendo do número que aparece aqui, pode nos ajudar a fatorar ele, como a gente vai ver nos exercícios desse capítulo 5. A gente vai fatorar polinômio de grau 5, podemos pegar de grau 7, né? E ir usando essas ideias para ir testando. Eu não preciso testar todo mundo, basta testar os divisores. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Muito bem. Então, a gente continua na próxima aula com o algoritmo de Brillo-Ruffini.